Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, estamos na casa de Ivo e Romilda Brandt para realizar uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Iria. Dona Romilda, seu nome completo? Romilda Lipke Brandt. Qual a sua descendência? Ai, ai. É italiano com alemão. Qual o nome dos seus pais? O meu pai era Edmundo Lipke e a minha mãe era Alma Emília de casa, daí também precisa Mita. Daí como depois, então, é Lipke. A senhora sabe dizer em que local eles nasceram? Esse vai ser difícil. Não tem problema. Não sei. Quantos filhos eles tiveram? Eu acho que do lado da mãe, eu acho que era 6. E do lado do pai, eu acho que era 10. Se eu não estou enganado, mas eu acho que não. 10 filhos tinha o vô, né, e a avó Lipke. E do lado da mãe, que era Mit, né, era acho que 6. Quantos irmãos a senhora tem? Nós em casa da mãe, 6. Agora tem só eu ainda e mais um. Outros já faleceram tudo. Aonde a senhora nasceu? Eu nasci no município de Criciúmal, Rio Grande do Sul. Em que data? 8 de março de 51. Qual o seu estado civil? Casada. O nome do seu esposo? Ai, difícil. Ivo. Sogro, mano. Ivo Inácio Brandt. Seu Ivo. Qual o seu nome completo? Ivo Inácio Brandt. Qual que é a sua descendência? Os dois eram alemão, tanto o pai como a mãe. Qual o nome dos seus pais? Germano Guilherme Brandt. O senhor sabe dizer onde que eles nasceram? A mãe nasceu em Venâncio Aires. Rio Grande do Sul. Isso. E o pai nasceu em Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? O pai, que tão vivo, que quando ele me contou, quando eu já era um piazão, era 10, mas eles eram entre 13. Mas 3 já tinham ido descansar. O senhor nasceu em que data? A data, 6 de junho de 44, 1944. Em que local? Lá em Horizontina. Rio Grande do Sul. Bem, Seu estado civil? Casado. E o nome da sua esposa? É Romilda Lipke Brandt. Qual foi a data do casamento de vocês? Foi dia... 22. É para mim. Sim. Não, pode fazer qualquer coisa. Pode falar. 22 de abril de 1967. Quantos filhos tiveram? 2. O nome do mais velho e do mais novo? Mais velha é Melânia Brandt. E daí dele era Eugênio Brandt. Brandt. Mas que Eugênio que é falecido. Isso. Qual a ocupação atual do casal? Agricultores, aposentados? Isso. Aposentado. Sim. E agricultor também, só que a Continua. gente não continua na roça, vamos dizer assim. A gente é arrendado, né? Qual foi a data de chegada a Itaipulândia? 1968, dia 4 de janeiro. Na época, o senhor tinha quantos anos? 24? E a senhora? Eu tinha 16, eu acho. 17. Para 17, né? Quem? 16 nós casamos. E daí Isso. outro ano, em março, tu fez 17. Isso. Então, quando o casal veio, já era casado. Sim, Sim. eles eram casados, sim. Casamos. Com quem vieram para cá? Só nós dois, mas Sim, daí mas tinha... quem trouxe e quem não... Isso Tu já está lembra? morto. O Adélio Benck.
Adélio bem que é. Ele era também de Criciúmal, Cascata. Cascata. Quando chegaram no que é Itaipulândia hoje, em que localidade que se instalaram? Ah, lá, onde tem a morada certa. Lindamar. Lindamar. Não, mas era Cristo Rei na época. Sim, mas isso era lá na Cristo Rei. Aqui tá, onde nós temos, também. lá já era Lindamar, onde morava o falecido. Outros lá para baixo. Inspetor, né? Ai, Ele é morto também já. Não precisa se preocupar se não lembrassem de alguma coisa. tá Podem bom. deixar passar. Do Sinibaldo, acho que tu quis dizer, né? Sinibaldo. Dona Romilda, a senhora consegue descrever como é que era o local quando chegou ali em Lindamar, onde que foram morar? Consigo, sim. Descreve Assim, pra no nós. meio do mato e coisa, que não tinha nada. Muito legal, muito bonito. Só uma... É que nós ficamos morando com a mãe lá e o pai, né? Que eles já tinham vindo antes, né? Num galpão. Até que eles construíram primeiro, e daí, mas nem esperemos que eles iam, de repente, escrever uma carta, uma coisa, porque naquela época era só em carta, né? Que daí eles escreveram a carta, nós vimos que eles tinham um pedaço de terra para nós. Aí, tudo bem, daí começamos a descrever, e ver coisa, mas não demorou muito, né? Nós já viemos de trás. E assim, até hoje, mas daí ficamos com eles, Deus 3 meses até que construímos o galpão. Como é que era esse local que a sua mãe e seu pai moravam? Assim, era um galpão, mas o que era pequeno, grande? Não. Na época que a mãe veio, então o meu irmão mais velho e minha irmã mais velha vieram, acho que 1 ano ou mais antes. Daí e ali já tinha um barracão, sabe, de plancha, antigamente era as planchão, né? Então esse meu irmão e minha irmã moravam ali. Todos os dois eram casados já também. Daí nós, como casemos lá também, porque eles iam vir, e daí nós já estávamos tempo noivo e coisa, daí para um vir e o outro ficar, também não ia dar certo. Aí resolvemos de casar, antes do pai e a mãe vir, né? Aí ficamos morando um pouco com a sogra e o sogro lá. Até janeiro, de abril até janeiro. Daí viemos pra cá, e daí os homens, quando nós chegamos aqui, que coisa, os homens se atracaram no mato, tiraram tora e coisa, pra fazer madeira, pra construir alguma coisa pra nós morar. Fizeram um galpão. Aí numa parte moramos, na outra então ficou pra galpãozinho, essas coisas, né? Até que a gente pôde fazer uma outra casa. Seu Ivo, além da família dela que já morava ali na Lindamar, que outras famílias moravam lá? Ali na Lindamar? É. Olha, o que eu posso dizer para a senhora é Antônio Menegari, era inspetor na época, depois o Amadeus Lídica, e são tudo Sim, aí você deixa. Lógico, mas e daí tinha o Alcides Menegari já estava na época ou ele veio depois? Não, aí aquele lá na frente, como que nós compramos o rádio aquela vez. O Casa Grande? O Casa Grande, eu não lembro. E daí aqui já morava o Aladino Gasparim, o pai do Valdir. Dos Gasparim ali. E daí os outros vieram morar ali, o Anibaldo. O Ivo Conte, não o Anibaldo. O Steiger. Sim. Isso tudo era em vizinho. E daí ali do outro lado era o Hugo Gross. Esse é antigo também. Mas eles não estão mais vivos. Então tá. Antes de vir pra cá, aonde que a família vocês moravam? Nós morava, que o pai, né, morava em Bela Vista, Criciúmal. Era o nome do lugar lá, mas pertencia para Criciúmal. Município de Criciúmal. Isso, município de Criciúmal. E daí em Criciúmal, como é que a família, qual que era a atividade que a família trabalhava? Era na agricultura também? Sim, Tudo na agricultura. Tudo. E lá a família tinha terra própria? Sim. E tinha bastante terra ou era pouca terra? O sogro lá tinha 28 hectares.
Eu não sei, que era Itara, que é... Aqui é arqueiro, né? Mas isso corresponde para 10 arqueiros, mais os 3, dá 11 arqueiros e pouco. Qual foi o motivo, assim, o principal motivo que fez o casal recém-casado vir de Criciúmal aqui para o interior do oeste do Paraná? Pode responder. Como eu falei no começo, né? Que ele já tinha vindo, porque na época os rapaziada tudo grande, tinha 3 rapazes, daí um já estava casado, outros não, daí o pai queria comprar uma terra para eles, né, coisa, na época. Daí ele andou bastante lá no sul, para lá e para cá, mas não conseguiu encontrar nenhuma terra para comprar. Daí não sei lá, chegou um bastante conhecido um dia lá em casa. Daí ele falou, mas por que tu não vai junto comigo? Vamos subir lá para o Paraná, para ver, né, como que tá. E mesmo, ele veio junto para cá, se agradou, aqui tinha um senhor que queria vender. E deu certo, então o brick deles, daí ele comprou. Daí, dali um tempo, como eu disse, o meu irmão e minha irmã vieram já para adiantar mais o serviço aqui, né? Também tirar madeira para fazer a casa para a mãe e eles morar, que eles enviam, né? E assim foi. Daí depois daí viemos por causa mais deles também, porque daí do meu lado não tinha mais ninguém. Daí tinha só os pais do Ivo, lá ainda morando lá daí depois. E ficamos aí até agora ainda, no mesmo lugarzinho. E a terra que foi comprada, ela tinha documento? Não. Tudo Época, era direito. Direito de posse. Isso. E quando compravam esses direitos, sabiam que podia ter um risco de repente perder essas terras ou não? E grande, nós enfrentamos E bastante. muitas coisas e de grande perigo. Só que nós sempre, é como hoje, se tu não ofende a pessoa, eles não podem fazer nada. Só que eles obrigavam a dizer sim. Eram 5 jagunços com arma e o proprietário que tinha uma procuração. Essa procuração falava onde era a área. Era da Espéria, aqui tinha uma Espéria, não sei se a senhora já ouviu falar. Ela saía aqui do Rio Paraná e ia até Cascavel. Então, 8 quilômetros para frente, começava a localização dessa área que esse... Como é que era o nome dele? Tô pensando, eu não me lembro. Eu não lembro mais. Mas eles queriam ir lá, Daí ele arrumou essas pessoas com armamento, um jipão velho, olha, vinham pressionar nós para comprar, que a área dele era ali. Daí nós tínhamos o Antônio Menegari, mais o Casuni de Itacorá, que daí deram uma parte de explicação, diz, nós vamos ver a localização. Então foram para Cascavel, arrumarem ali uns 5, 6, o Casagrande, o Sogro, o Antônio Menegari e mais gente ali, uns 7, 8, foram para Cascavel. A localização deu ali onde é hoje. A senhora conhecer a área do Eugênio Vieira ali, que hoje é do falecido, dos filhos do falecido, como é que é? Evelyn. Lucídio. Então ali deu a localização. Ali que morreu aquele homem que, de família de 8 filhos. Eles mal e mal se esconderam. E daí, e eles tudo eram armados. E quando os jagunços vieram, porque eles destruíram o rancho deles, mas o que eles viram, eles atiraram. E esse homem mataram, atrás de um... Ele se escondeu atrás de um pau, tipo uma tora. Ele se escondeu e chegou a morrer. Esses jagunços, quando chegavam na casa, chegaram aí na casa do senhor? Mas olha, nós não tínhamos nem um galpão bem pronto. Olha, se eu tinha uns trocos, eu ia embora dali. Mas eu não tinha mais dinheiro.
Eu tinha já dado para a terra, o sogro tinha comprado. Nós tínhamos uma vaca, depois deu o caboclo, morreu. Toda essa sorte. Aí eu digo para a senhora, nós saía de dia, nós não estávamos em casa. As mulheres se reuniam lá no sogro. Então tinha a sogra, a irmã dela, ela, e daí a Zila, que Tinha é... uma turma de mulheres, 5, acho que 6, Eles mas lá, é tudo, né? mas daí eles vão fazer o que para as mulheres? Cunhada. Então eles iam embora. Outro dia vinha de novo. Mas e nós cedo, ó, escapa Todo dia eles pro vinham. mato. E daí quando eles chegavam Como na dá? casa, eles conversavam com as mulheres? Assim com as mulheres não tanto, mas com os homens eles... E se tinha um Sim. homem, daí eles queriam Então, saber porque se eles- ia negociar hoje. Eles a não terra, queriam que comprar. arrumava Então, terra, assim, nada. eles iam fazendo uma pressão psicológica Isso, sim. para que as pessoas desistissem. Desiste, aham. Muito. Era... Não, era era fácil, sofrido. não. Sem Mas comer. eu porque- temo. E daí essa terra foi legalizada depois pelo INCRA, Hum. quando teve a questão da desapropriação da Itaipu, né? Ali, o processo. Foi isso? Bem isso ali. Antes de mudar ali para Lindamar, nenhum dos dois conhecia o local. Não, não. Nós viemos junto com o sogro quando ele veio de mudança. Isso. Mas ó, tudo mato. Tu não conhecia nada. É, nós íamos junto olhar. Mato e mato. Mas depois nós fomos de volta de novo. Daí, olha, a gente veio ali, ficou ali do dia eles vierem, enfim, dia 18 de julho Eles vieram. de 67. Eles vieram em 67. Isso. Daí, olha, tinha o Santo já morando ali, o Romeu finado, É, mais velha a que nem tua eu irmã falava. finada. Então, ali tinha aquele grupo da família. Quando vieram de mudança, que tipo de transporte que utilizaram para Pra vir. vir? Caminhão. Só de caminhão. E quanto durou a viagem de Criciúmal até Lindamar? Nós saímos de tarde lá, era 4 horas. Daí nós fomos até no outro lado do Uruguai, ali para Santa Catarina. Da Piranga. Isso. Daí, olha, descarregamos a vaca e, Tinha uma bezerrinha pra... e daí né, lá pusemos. E daí outro dia, de madrugada, Já se atraquemos de novo. para cá. Porque nós saímos dia 4 lá É. e E dia dia 5 nós 6, viemos 5, aqui de tarde. Uhum. Bem de tardezinho. Vieram pela estrada do Colono. Sim. Sim, por dentro ali. Aham. Agora, de São Miguel para cá, nós tínhamos que separar e cortar taquara, porque era uma picada, assim, não era uma... Aí, até tipo de... Banhar assim, onde os caminhões ficavam de lado, e dava aqueles buracos, né? Daí dava aquelas Atolador. raízes, tem que cortar. pra poder Mas passar. era seco na época. Sim, Bom, quando nós tinha os viemos. atoladores, nós passávamos, não tinha água. É. Nós viemos até ali. Já era a estrada ali pela Fazenda Polo, por ali. Isso. Exatamente. Aham. Estrada. Hoje tem umas que nem existem mais. né? Esse, eu já vou falar, esse rio Cui, ele tem uma ponta em cima da água. Dava uma chuvinha, Quando já, dá uma chuva, já tava ia por cima. Ninguém passava. Tiveram algum contratempo na viagem de mudança? Não, graças a Deus não. E o que trouxeram nessa mudança? Olha, umas coisas de casa assim, que a gente ocupa. Mesa e fogão, como vamos dizer assim, mais cama e coisa de casa, guarda-roupa. Guarda-roupa. Porque a gente também não Guarda-louça. tinha mais outra coisa. Daí, como nós estávamos falando, daí da vaca que a mãe me deu, indo por azar, depois morreu ali. E 2 terneirinhas, acho que, né? E 2 porquinhos pra... É, Senão não dava para engraxar as panelas. Então, daí a Ah, terra que vocês tiveram aqui foi o seu pai que comprou. Isso, na época ele comprou, depois nós fomos pagando para ele. daí do Antônio Menegar nós compramos que era do também Antônio uma Menegar. parte. É, Para dar os... sim. Deu o quê? 7, 8 arqueiros. E vocês lembram de quem que o seu pai comprou a terra? Do Alfredo Menegar.
E quando fizeram a primeira casa, a senhora já falou, também foi um galpão, a primeira habitação. Sim, a primeira. E para construir uma casa, quanto tempo depois conseguiram construir? Demorou um tempo até que Nós dois? É, demorou até que nós conseguimos fazer a casa. 6 anos? Sim. E como é que era essa casa nova? Era de madeira, tudo. Madeira. De madeira, assim. Aí do Ventrusco, ali, Pode falar. do Ventrusco ali, essa casa que tem ali. Essa que é mais de antiga copiar. ali. Essa Essa era é a nossa a casa nossa lá. É? Nossa. Sim. Porque depois do lago, daí nós saímos de lá, né? E podia arrancar tudo. Depois só, eu troquei por terra lá de novo. Daí tá ali essa casa ainda. Aí, Nós moramos ali, uns 8, 9 anos quase. Ó, só Depois 8 voltemos lá Mas de novo. quase morremos de sede e de poeira. Verdade, não tinha água, eu puxava lá do poço do Kiko para ter para as lacunas. Era muito poeirada ali. Meu Deus, que tinha poeira naquela época. Essa casa hoje deve ter só se lavaram, mas Tem que ter uns quilos de pó em Para cima. construir essa casa, então, lá, a madeira, as telhas, como é que foi comprado, onde que foi beneficiada a madeira? foi cerado lá na esquina gaúcha, Adão Vaires. Daqui nós puxava se chovia, 2 juntas de boi, porque nós levava a tora grossa para Render. render. Aí lá em esquina gaúcha eles ceraram, tinha a serraria de pé. Daí levava uma e daí diz, ó, quando tá pronto? Foi numa segunda, diz, ó, até sexta tá pronta. Daí levava outra e já trazia aquela. E as teias, para a casa nossa, foi o Natal Bastos, que trouxe lá de Medianeira, como é que era? Que fabricava as teias em folha de Não cimento, me sei. lembro mais tanto tempo. Mas esse, olha, todas as teias que eu construí ali, nós tinha comprado de Itacorá umas teias, mas isso era teia assim, xoxa. Não era Com boa. qualquer coisa pisava em cima quebrava. Mas depois foi melhorando. Nesses primeiros tempos, como é que era a questão com a água? A água era de poço. Poxa, Lá nessa terra lá. Oh, mas eu tenho um. sapo na Deu um pocinho na terra vermelha, assim, porque pra baixo era tipo um banhado, assim, né? Sempre corria água. Mas ali pra cima era terra E daí de tinha chão. vertente, água Vertente limpinha. boa naquela Tirava com época. balde. Não tinha veneno, essas coisas, né? Era uma água bem boa mesmo. Ali nós usamos tempo ela. E depois Lavar fizemos roupa. outro poço ali mais pra cima, nós fizemos a casa. Tem que lavar roupa, tudo era no poço. Não, sim, eu pensei agora lá embaixo, não fomos lá embaixo. Tudo do Os poço, poços estão até hoje lá. Deixa lá. Não é O fácil. senhor já disse que sabiam dos conflitos de terra e já até citou algum, Sim. esse teve a morte. Uhum. Tem mais algum outro relato de conflito de terra que tenha resultado de repente em morte? Que eu sei ali, olha, porque existia bastante encrenca porque da Espéria para lá era terra já com titular. Tinha escritura, tudo. Eu não lembro o nome agora, como é que era o proprietário ali. Mas para cada Espéria era tudo um bando É tudo. de problemas. Espéria, o que era? Uma divisa? É uma divisa. Isso. Que abriram Divisa. no tempo, não sei, porque cada 1000 metros tinha um cerno, assim, farquejado e o número em cima. Na marcação. Isso. Marcação. Um E mapa, saía assim. lá em Cascavel. Que seria a gleba Guairacá? Exatamente, aqui era a gleba Guairacá. E tudo que é coisa. A atividade econômica da família foi a agricultura. Isso. Certo. Sempre foi só agricultura. Sempre.
Quando se instalaram na terra aqui, nos primeiros tempos, o que plantavam? Milho. Mesmo coisa. A gente derrubou o mato, porque É, não eu tinha- levava até meio-dia para derrubar uma canafista. Da grossura. Era de vai e vem ou machado, Mas né? vai e vem, eu Esse estava herói? grávida, não podia. É, depois Daí- não tem mais, né? De melanha. Aí. Mandioca no meio dos tucos e pauleira. Porque o sogro eles já tinham plantado, daí para comer nós tínhamos. É, era em Daí antes. era o milho e depois plantado soja no meio. Pra Tudo poder a colher. muque, né? No Era primeiro tudo ano muque. eu plantei fumo, mas Deu fumo. deu fumo. Então se defendia. E o comércio era Itacorá. O Fortunato, o Hugo. Rugo, agora não me lembro também. Nome de tanto que a gente fala e por fim vai esquecendo os nomes. Hugo Tem Marcos. bastante. É, Marcos. Marcos. Daí o Marcos olhar e comprava soja, milho. Mas o milho a gente não vendia porque tínhamos pouco. Vaca, como. É, eu não era comprei lá uma- tanto também, né? Porque não Uma tinha muita vaca de lavoura. leite eu comprei do Antônio de Piné. Que era, Mas isso bem depois, né? isso morava ali. Porque não tinha cascalho. É. Da propriedade do senhor até Itacorá, dava quantos quilômetros mais ou menos? Eu sei que, olha, Isso dá. é 8 quilômetros até Itacorá. E para ir para Itacorá, iam de carroça, bicicleta? Alguma vez. De carroça ou de bicicleta, né? Ou bicicleta. Se Daí era o pouca sogro coisa. tem um jipe. Daí, quando o sogro veio ali, que ele estava uns meses antes, daí todo mundo arrumava a moagem para mandar junto. É, quando Porque tinha os milho, né? bastos eram os que tinham moinho. Então, daí arroz para descascar, quem tinha já, né? Porque a gente não tinha. Mas daí meia bolsa de milho, porque. É, daí não podia cada pouco, porque era longe, né? E daí o milho, eu vou contar. Daí tá se aí. repartia. Fazer pouco o de pão, farinha, isso prestava só a casca de cima, no meio era uma polenta, sabe? Milho Era novo meio não dá. novo, Farinha bonita, mas ele não dava um pão. que não dava. Sempre pão. soltava a casca e embaixo ficava assim, que nem um tipo polenta. Isso é incrível, não é? Mas passamos. Mas é Mas gostoso. foi difícil. Então, olha, e depois Ai, ai, assim, ai. foi abrindo, todo mundo abrindo roça, e trabalhando, e foi tudo para frente. É, porque- depois que esses pararam de incomodar, daí todo mundo. Sim, porque quando o ganhou INCRA coragem. tomou, e quando nós tiramos a parte que eles vinham incomodar, que nós fizemos a localização, aí pararam. É, que eles queriam que era delas. Né? Era, o final do nome era Leandro, como é que era? Aquele homem era um carrasco que Deus, Sei não. ele vinha de vez em quando junto. Mandou, como se diz. Daí uns 3, 4 dias não vinha. Aí a gente ia, mas e quem mandou derrubar as paulas? E animais também tinham criação? Olha, devagarzinho, como ela falou. A vaca única que nós tínhamos morreu Sim. no Cabum. Daí o que nós vendemos foi banha para Itacorá. É, mas depois que nós já Pois, tinha Já porcada, tinha, essas já coisas, né? tinha. Mas antes Mas não. daí, eu Daí não. Vaca, como eles depois, vaca, daí a gente foi criando. Daí porque que nós trouxemos era uma leituinha para produzir, né? Daí ainda estava de sorte, criou um só. um só. Mas também em 6 meses carneamos. Mas 103 aquele quilos. veio que eu veio lembro aquele até hoje. porquinho. Já tinha uma grande coisa, banha daí. Árvores frutíferas, árvores de fruta, tinha alguma coisa? Não. E não a árvore tinha. nativa, a fruta nativa, o que que tinha? Tinha? Aquela, como é que é? É, o pipu só, O pipu. que tinha de fruta, assim. O índio come isso, como laranja. É, só pipu tinha. E daí, assim, Daí, eu não ali sei no por Antônio quê. Menegaro já tinha
uns pés de bergamota, como eu tenho lá em casa. Mas ele já estava anos ali, daí ele já estava plantando. mais tempo, já tinha. preparou. Mas senão, era ralo. Laranja também, bem ralinho, porque... Também não fazia tanto tempo, né? Teve uns anos que foi muito forte na região a plantação de hortelã. Isso. O senhor chegou a plantar hortelã? Na terra tinha, sim, tinha arrendado. Nós mesmos não, mas eles arrendaram, mas não porque muito eu tempo. Não vencia, porque... Sozinho, daí eu... tinha daí a filhota. Daí vai fazer o quê? Só mas... eu acordava às 5 horas, estava na roça. A gente pegava... Quem o senhor arrendou a terra para plantar hortelã? Quem que arrendou a sua terra? Agora vamos ver. Não precisa lembrar de nome, mas eram o pessoal do sul, mas era mais pessoal do norte? Do norte. Era do norte. A gente tratava... Era tudo de Minas Gerais. Mineiros. Sim. Mineiro, É que eles tinham arrendado ali do meu irmão. Eles se fizeram um barraco lá na roça dele, mas por cima, lá longe deles, plantavam hortelã e eles colhiam e tudo. Eles faziam. Daí, por exemplo, nós temos, eles vêm colher, daí depois lambicava, daí ganhava a sua parte, né? De quem era. Foi plantado hortelã durante muito tempo? Não, ele não foi muito tempo. Foi tempo. Ele foi uns 3 anos. E por que parou de plantar? Você parou de plantar hortelã? Não, porque veja bem, daí entrou a... Porque a gente... O hortelã, ele ralhava. Depois de fechado, ele ficava... Porque ele suca a terra. Daí já começava a plantar soja. O hortelã é uma planta que precisa de muito nutriente na terra para produzir. Sim. E daí os compradores eram bastante assim... Não eram muitos que compravam. Não, porque uns pagavam melhor, outros menos, daí ficava... Porque Itavó era o maior, eu já digo assim, hoje é um distrito, e é o primeiro distrito de Itaipulândia. Só que em termos de farmácia, fosse gasolina, tinha antes que aqui. Itavó estava bem grande na época. Estava bem hoje animado. Não, muitas coisas que tinha tinha, hortelã, não tem mais. tinha 2 casas de comércio bem forte. E tudo tinha ali. Só que de repente começou a... daí ficou menos hortelã, daí a gente o já hortelã era a maior planta ali. já foram também embora, e daí foi fraqueando. Daí, por fim, ninguém plantou. O senhor já comentou que no começo a derrubada da mata, a limpeza foi tudo manual, né? Sim. E chegaram a fazer com vizinhos mutirão, na época chamavam puxirão para um ajudar o outro? Não, de derrubar mato não, daí a gente pegava assim as pessoas que já eram da lida, né? Para derrubar o principal do roçado. Para roçar, mãe, era um mais, Isso. porque eu não sou muito... Como é que era o nome dele? Hoje ele é falecido. E quais eram, assim, as principais espécies de árvore que tinha? Aqui? É. A canafista, então, era nhoco, e daí a gente agradecia, porque daí ele caía logo. Não. Mas rabugio, olha, vários tipos que agora, aqui é diferente, o Guatambu, mas aqui é marfim. Marfim, Angico. Essa era uma bonita. Tinha o outro, que era mais mola, aquele também era uma madeira boa, muito ocupada para construção e coisa. Canela para fazer ripamento, porque tinha canela louro, tinha canela guaica. Cada um dá um nome. Olha, tantos nomes que eu não sei te falar tudo. Mas eram uns pau, não é? Hoje não tem mais nada. O que era feito com a madeira dessas árvores? O que dava tora para construir. E o resto porque eu tinha 2 galpões construídos lá. E daí o chiqueiro de porco. Primeiro era bastante ocupada, né? Mas depois... Essa aí, depois que ela estava livre, nós fizemos tabunha. Como que era o nome? É uma madeira assim que ela lasca fácil, né? Daí cerava os tocos assim, como queria, do tamanho da tabuia, né? E daí tinha o machado que botava assim,
de ferro. Gabriúva. Gabriúva. E daí Mas o não outro podia com ser uma... do branco. O branco não lasca, tem que ser do preto. martelo de madeira, assim, um cerno, daí ele batia em cima daquele ferro, daí também Plim, lascava. aí, depois farquejava. Sim. E mais tarde veio a mecanização, que é a de Isso. estoca. Uhum. Também participou desse processo? Como é que foi isso? Sim, porque veja bem, o sogro foi um dos primeiros que destocaram, a muque de trator, arrancar os tocos. Estou com mais podre, eles Agora podem o terminar. mais forte ficava, assim, o mais grosso. Tinha como arrancar, né? Mas os finos já eram podres, É. porque isso vai... Depois que tu lavra e mexe com a terra, tudo muda. Porque o que dava bastante aqui era a brota do... Era bugio. Não, meu Deus. E o fumo brabo também tinha bastante. Ah, mas isso depois que tinha queimado. Sim, depois da Mas queima. o brotamento era daquele rabugio. Mas eu falei... Mas tinha, olha, uns É. 10 metros em roda dele tinha esse brote, porque onde alcançava a raiz, Saía brotação. brote. Mas E era podia bom de carpir tirar. de dia de chuva, porque a terra era grossa. Era bom Depois de dela mexida, ela ficou mais fina. Para fazer a desfoca na época, o senhor também recolheu a financiamento? Não, nenhum. Eu sempre fui assim e até hoje. Eu faço o que eu posso, não o que eu quero. Aí eu eu não não tinha. financiei nada. Eu tinha meu compadre que hoje está descansando, que Deus dê descanso. Isso ajudou bastante. né? Nós cavocava e daí eu tinha uma motosserra. Já na Aí época cerava então fundo tinha no motosserra, chão. daí já ficou mais fácil, né? Estoquei um eito. Oh, daí o sogro tinha trator e daí eu plantava já com máquina. É. Por quê? Daí depois de mecanizado, que tipo de plantio faziam? Soja Só de milho daí. e milho, porque a gente tinha pouco. E se vincularam a alguma cooperativa? Ó, a cooperativa eu associei, na cooperativa foi em 88, lá em Missal. É. Depois abriu em 88 aqui, não sei, seu pai deve lembrar, a Sicredi. Era junto com o comércio, assim. Do lado, aí até o irmão ajudou, trabalhou ali muito, o Peninha. Sim, trabalhou bastante tempo ali. Então, ali era particular. Depois que foi construído, ali onde está a Sicredi. A senhora já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu vou pedir de novo. Uhum. Como é que era organizado o casal, o dia a dia de trabalho? Olha, se a gente podia, uma parte da manhã a gente ia junto na roça. Aí tinha que voltar, tinha que fazer comida. E daí de tarde também, né? Fazia em casa o serviço e daí ia de novo junto na roça. E assim nós passava. Tinha uma semana. bacia, tá lá no galpão ainda. É, daí depois que a Melanha estava já mais grandinha, aí nós levávamos ela junto, porque ia deixar o Porque antigamente não tinha e a gente sempre tinha, daí antes que nós viemos. Não, essa nós compramos aqui, aquela bacia, nós compramos no sul, porque era difícil, ninguém tinha chuveiro na época, né, coisa. Daí isso aqui falou, um dia vamos levar uma bacia mais grande, porque lá não tem chuveiro pra gente tomar banho, se lavar. Tá bom, depois serviu para lavar as pesadas. Daí aquela nós fazia assim, tipo uma caminha, e botava ela ali dentro, sentadinha, levava junto, botava lá no atrás de um toco, Era fazia tudo sombra tranquilo. com E brinho, chegava, pano. É, Graças a Deus nunca aconteceu nada E daí, também. E O ficou seu bom. Ivo ajudava a senhora também? Lavar Ajudava, louça? e até hoje ele ajuda. Ah, que bom. É, sempre ele me ajudava em tudo, lavar lavar roupa. roupa, tudo. Não E na- posso dizer que não. E nos negócios? A decisão era de um ou os dois sentavam para conversar, para decidir? Não, sempre eu, desde que casemos, ela tem a mesma parte como eu. E ela sabe o que eu tenho e o que nós temos. Isso até hoje. Sim. Não tenho nada a Não tem, isso esconder. aqui é meu, isso aqui é teu. Ou... Não, não. Você precisa, né? Tudo beleza.
Com relação à alimentação também, já comentaram, né, que tinha os pais morando aqui. Isso. E o comércio no Itacorá, né? Então, Aham. chegaram a cultivar também horta. Sim, só para o gasto, né? Para o gasto. E também já comentaram que os alimentos básicos eram comprados no Itacorá, Isso, né? aham. Que tipo de alimentos que precisavam ir comprar fora? Oi, era mais açúcar, essas coisas, farinha, assim, coisa aradinha de casa, assim, essas ué. coisinhas, mas aí como pão a gente fazia bastante misturado, né? E daí isso precisava, arroz daí não tinha, quem tinha, quem não tinha, tem que comprar. E assim, outra coisa não, daí leite, assim, de chimia, daí depois a gente já tinha, já ajudou bastante. E vamos indo. E como não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, como é que faziam para conservar alguns alimentos? Como porco, nós dois matava, daí o irmão dela ajudava, o Lírio. Sim, ele gostava de Daí, ajudar. sabe, corta a carne e tudo, daí frita a banha, daí depois frita a carne. E daí bota numa lata ou num bujão de plástico, que tinha tampa. Daí bota, enche de banha, para ele se conservar, sem banha. Tampar não bem se a conserva. carne. E daí a gente tirava, cada dia um pouquinho. Durava. Mandioca e Tempo. feijão. E sobre o lazer, nos dias de folga, nos domingos, o que faziam para passar o tempo, Era para se divertir? difícil. Não tinha quase nada. Depois, com o tempo que daí surgiu o futebol um pouquinho lá. Mas senão, Nós fomos a Santa Inês ali tinha já um campinho ali, onde é do Antônio Hermes, onde ele tem tudo ali, as coisas. E assim, os homens, como lá eram uns quantos, cunhado, irmão e tudo, aí eles se juntavam em domingo, assim, e jogavam carta, uma coisinha ou outra. Mas de brincadeira. É, assim, para passar tempo. E nós, mulherada, ficávamos papiando à toa por lá e cuidando dos piá. Chegou a fazer caçada, pescaria? Muito pouco. Não. É muito longe até no Itacorá. Meu Deus, lá no Rio Paraná, tá louco. Nós fomos uma vez, daí foi de Foi caminhão. uma turma de homarada ali. Mas daí fomos tudo lá, mas de noite veio uma chuva. Atropelou os E daí o pescadores. Antônio Menegari veio de cavalo para avisar que olha, ia nascer. Uma sobrinha minha, cunhada, estava esperando bem aquele dia Daí que eles eles, foram ó, pescar. E nós com chuva e tudo, olha, fomos embora. Mas tinha que olha, vir pra casa. sofremos. Daí, sobre futebol já falaram, então ia em Santa Isso. Inês, que é onde tinha É. campo, né? Sim, mas vai depois. Primeiro tinha lá embaixo, no Cristurei, lá na curva lá, que é a estrada que vinha Depois entrava lá no Cristurei. Do lado de baixo tinha um campinho que brincava em primeiro. Ah, sim. Mas Lá era- depois, aqui em cima, já melhorou um pouco. aqui em cima E- fizeram. E a senhora chegou a participar de clube de damas, de Sim, bolãozinho? depois, quando saiu isso, sim. Eu Daí gostava tinha muito. Lá em Lindamar, costurei. Lá no Lindamar tinha, no Costurei também tinha. Depois no Santa Inês Santa tinha. Inês. Aqui tinha, eu acho que tem até hoje, não sei se funciona, um clube de mães ou o que aqui. E as crianças, Só. qual que eram as brincadeiras preferidas delas? As crianças brincavam, porque tinha daí uma turma ali, que minha mana tinha uma turma, outra também. Eles brincavam mais de esconde-esconde, e aquele outro de cobrir um atrás do outro, pega-pega, eu acho que eu nem sei mais. Ou senão aquele ovo podre, gostavam de brincar, acho que é ovo podre, como é que dizem para aquilo. E assim eles se divertiam também. E festas? Nada. E, Igreja, escola? quando A saía da igreja, igreja, a escola tinha. Era do tempo de É, Cristo Reus. É o Cristo Reus. é. E eu era A tempo gente- presidente da escola. A escola lá, ainda me lembro. Só da igreja. Não, lógico. Só da Lindamar, depois ali. É. Mas isso depois, muitos anos. Mas estava assim. Quando foram morar em Lindamar, onde que tinha escola mais perto? Eu costurei? Eu tinha escola no Costurei. Misturei. Depois tinha essa da Lindamar. É, mas nós não pertencia lá quando nós íamos, porque era muito pra lá. Depois mudou daí. Sempre era costurei, na verdade. E Sei. rádio?
família tinha? Rádio. Por acausamente tinha um pedacinho lá. O que Rádio. Ah, sim, tinha um rádio. eu comprei do Casa Grande, em troca de milho. E que emissoras que ouviam? Vixe, Maria. Matilândia era uma que nós escutavam Esse é o bastante. que mais se ouvia. Né? na Matilândia. E depois eu acho que era Sim. ali em Santa Helena, tudo. Santa Helena também bastante. Mas depois, Pegava bem. depois. Mas depois, primeiro não Senão tinha. era Rondão também. Medianeira também. Pegava depois Os mais. filhos de vocês, daí estudaram na escola no Cristo Rei ou na Lindamar? Ou nenhum dos dois lugares? A Melanha, que eu não sei se estudou em Lindamar, eu acho que sim, um pouco não. Não sei. Foi no Cristo Raus. Sim, eles estudaram no Cristo Rei, mas depois nós não mudamos eles lá. Daí depois nós viemos aqui, ela foi na aula aqui. Então ela No não ginásio. foi lá. Ela não foi lá, só na Cristo Rei, ela. O Eugênio também foi lá. Depois que nós E se depois mudamos aqui, aqui? eles vierem aqui. Foram aqui Eu ia não. pedir para vocês sobre como é que era a relação com a vizinhança. Mas a principal vizinhança de vocês eram Sim. da família, né? É. Então, sempre Tinha, como eu Uma citei fila antes. assim. Tudo, tudo era a mesma. Mas outros daí do outro lado, que tinha uma sanguinha, né? Daí é esses que ele estava dizendo, os menegares, essas coisas erradas. É, Já comentamos sobre a questão do comércio, né? Da alimentação, que era no Itacorá. O senhor citou o nome. E com relação à roupa, calçado, tanto para sair como para trabalho, também buscavam onde? Compravam onde? Tudo no Itacorá. lá no Marcos. E se Isso. daí, se a gente tinha dinheiro, ia para Santa Helena. Ou ia para Santa Helena, daí depois fazer Lá nas compra. casas pernambucanas. É, Que não sei se hoje tem lá ou não. não sei. Depois daí. Mas isso é muitos anos depois, daí eles fizeram um bolichinho, eles faziam no boteco, bolicho, Aonde? ali no Cristo Rei, Ah, sim. para vender pinga para as coisas, mas eles já tinham daí, mas o principal, né, assim, já dava para se defender ali. E tinha muito não, mas passavam esses vendedores, esses mascates que vendiam de porta em porta? Não, Não. fruta assim, porque Sabe não por quê? tinha. Veja Esses bem, vendiam. todo mundo fraco. É todo mundo Daí começo, não era né, comentário, assim. diz, entra lá para vender, porque não tenha dinheiro. Eles passavam, às vezes um passava assim com vender peixe, mas isso era ralo às vezes que passava. Muito raro. Mas senão O senhor não. Ivo já comentou que para ir a Itacorá era em torno de 8 quilômetros. Uhum. Como é que eram essas estradas depois da chegada? O senhor já falou como é que Sim, era. sim. Mas para ir para Itacorá, para a Esquina Gaúcha, para o Cristo Rei, como é que era a Tudo. conservação? Como é que eram essas estradas? A estrada melhor que tinha era essa que passava ali por... como é que era o nome, irmão? Saía lá no boliche lá em cima do... Essa ia para São Miguel. Isso. Daí Saía lá do vinha, Itacorá e vinha Itacorá por e dentro passava. lá. Ali aonde é a Esquina Gaúcha hoje. também. Essa estrada hoje ainda vai para a banda de Itacorá, só que Lá não onde tem. era o Valdir Brum, ele tinha terra lá e ainda tem hoje lá para os Só que não fundos tem lá. mais como Mas passar. na cabeceira passava o estradão. Por ali vinham os ônibus que iam a São Miguel. Eles vinham de Foz, por lá. Sim, mas daí lá depois fechou lá. Santa Pirata. Helena Velha, que eles falavam. Nos primeiros coisa. tempos, para ir a São Miguel, já tinha ônibus de Itacorá passando aqui por Aparecidinha? Ou ia Parecia, por Foz? Sim. ali, olha, lá na cabeceira de Santa Inês. Tinha, mas isso é mais anos depois. Sim, Ele vinha de lá. foi ônibus. Como é que era o nome do bolicheiro? Eu Que tenho um tacho morava lá lá na Santa na Inês. esquina. Na esquina? Adálio,
Adálio, acho. Análio da Silva. Análio, não Adálio. Isso. Esse Esse tinha era uma o bodega. bodegueiro lá. E ali na frente, forte, a sim. gente caminhava de a pé até lá. Ali por dentro, nos matos, picado. Tinha atalhos, passa Esse trabalho. ônibus passava lá, porque já se falava em Sim. estradão. Mas, A Prefeitura de São Miguel dava alguma atenção, algum cuidado para essas estradas? Mandava alguma máquina alguma vez? Olha, era rala às vezes, porque, veja bem, um município de mato. É. Mas depois, daí foi aberto as estradas. Daí muitos se juntavam, assim, uns quantos, né? Coluna ali, onde estava mais feio. Daí para ajeitavam, fazer né? enxadão, É. junta de boi. Uhum. Então, olha, mas demorou. isso durou poucos anos. Porque daí entrou as patrolas e daí já faziam uma estrada melhor. É. Sobre a religião. Qual que é a religião da família? É nós, Nós é católico. católicos. Quando chegaram na Lindamar, já tinha alguma igreja próxima, em algum local? Onde frequentavam a igreja? Ali na Cristo Reis. Cristo Cristo Reis. Tinha, mas primeiro acho que era no Itacorá só que tinha uma. Ah, sim, tinha o sino lá, É. porque nós ia para Itacorá na igreja. Itacorá, depois Ali construíram tinha no o Cristo Rei. padre e tudo. Sim, Depois no Cristo Rei nós construímos, a gente ajudou sim. de fazer a fizeram uma igreja, daí o padre mensalmente vinha. Mas era... Isso é para eu me organizar. Da propriedade do senhor até no Cristo Rei, dava quantos quilômetros? Ah, dava. Até ali dava o quê? 3 quilômetros. Uns 3 para 4 quilômetros. Sobre a saúde. Quando alguém ficava doente, o que fazia? Ah, nosso médico era o Adolfinho Geller. Se não Chegava. podia assim, tinha que, como nós comentamos, de carroça. Ou ver alguém que tinha um carro, mas isso era raramente A alguém. Melania tem a marca hoje, ainda ela se queimou o braço. É. Mas Eu se não levei de era. bicicleta para Itaquera. Assim. Isso foi uma coisa... Bem engraçado. Olha, Mexerica, pesada. não vou desprezar o meu lugar aqui, só que Não. nós temos mal de médico. Hoje, mas não estamos disputando isso, entendeu? Eu sei, mas eu vou falar. Mas no Itacorá, depois veio Daí fizeram hospital, esses né? que tinha hospital ali onde é a churrascaria do Gaúcho. O Binder. Era o Binder que tinha um tempo, era outro. médico ali. Não, era outros. Nem sei o nome. Posso lembrar? Aqui tu ficou feita a cirurgia. Sim. Pois é, mas era o doutor Nelson Binder que fez a cirurgia. Mas, Sim, sim. E mais um outro japonês que Isso, tinha também um estava japonês por aí, ali. é. E uma médica junto, mas não Aham. sei o nome. Como o Adolfo lá no Itacorá, Isso. muita gente fala dele. Uhum. Era fácil de negociar ou ele... Sim. Bem fácil, porque ele, quando é remédio para vitamina, que isso não faz mal para ninguém. Ah, ele então, dava ó, jeito. baixava lá. O sogro sempre falava, tem que ir lá no Adolfinho. Esse lá, ele mas dá ele o ajudou remédio. bastante. Nossa, Ele não dá para dizer ajudou que não, bastante. porque é verdade. E para Sempre, sempre. ter os bebês, seus filhos, como é que foi? Em casa. Ele Em teve casa. ajuda de parteira. Isso. aham. Lembra quem foram as parteiras? Mas como é que é o A nome? primeira foi a Rota. Rota. Muta Rotos, é. Mas O como é nome que é não o sei. nome dela, não me lembro. Era uma senhorinha já bem de idade. Eu sei que o sobrenome era Roth, mas o nome, porque tudo eles chamavam ela de Muta, eles eram ali bom. Muta, né, avó. Sério. E a Melanha e o outro que é finado. Essa foi essa Roth. E daí para o Eugênio, daí nós pegamos uma de Itacorá. Como é que era o nome dela? Eu não vou falar porque eu não sei. Era uma senhora mais nova, mas ela morava no Itacorá. Buscando. Não me lembro. Não, eu não. Mas essa Rotos ali, ela morava ali pertinho de casa, quase todas piazadas ela aqui.
porque trazia, como eles falavam. Sim. Quais eram as doenças que aconteciam com mais frequência nas crianças e nos adultos? Olha, gripe, assim, uma coisa ou outra, porque naquela época ainda, na verdade, nem era ainda tão... Tinha o tal sarampo, essas coisas, né? E outra, como é que é, varicela. Isso dava, mas mais ralo, assim, né? Daí tinha que ir para Itaquará. Se precisaria, ou se não alguém ia, buscava um remédio, né? Se tratava depois em tinha casa. hospital em Itaquará. Mas isso é muito tempo depois. Sim, depois. E a família também fazia uso de chás, remédio caseiro? Bastante. Essas pessoas mais antigas, com a minha mãe, a mãe dela, faziam chá e ó, tomavam. Comprimido, Marcela. um suor, uma coisa. E vacina? Tinha? Muito depois veio a vacina. Que eu me lembro que nós levamos piar lá no Itaquará. Hoje tem vacina, não sei o que minha. Daí todo mundo ia. Vacina. Vacina, as primeiras sim. vacinas que veio. Tudo no Itaquará, né? Com relação à segurança pública, policiamento, Aham. o que tinha, como acontecia? Olha, quando nós entramos ali, já tinha o batalhão no Itaquará. Acho que alguma pessoa já falou disso. Então, eu não sei quanto tempo eles administrarem ali. E era o respeito, assim, aqui tinha muitos fugitivos que eram pessoas que faziam roubo, bandido, dá para dizer a verdade. Então, olha, qualquer coisa dava parte lá. E os inspetores, por tudo, tinha. Até o Jesus Carvalho, Antônio Menegari. E olha, os mais para cá também tinha. Então, são partes que a gente ouvia, mas a gente não se interessava sair muito. Porque... na época eram os inspetores, E esses como foram se se fosse sumindo, foram vendendo, meio de graça, mas que não queriam saber de ficar ali. E foi a sorte nossa, porque a gente quer viver a vida e sem se incomodar. Mas sempre tem aqueles que fazem o mal para o outro e ele dá risada. E esses inspetores, eles recebiam salário? Ou Não sei. Quem que escolhia eles era a comunidade? Ou era o prefeito? Quem que... Eu acho que na época era assim, o povo da localidade. Olha, fulano pode ser Pessoa o respeitada? nosso respeitado. Porque Acho eu que sei foi do isso, Antônio mais ou Menegari. menos, Porque ele foi assim um homem muito certo, falado. bem, E eles bem. eram falados porque ele tinha quantos irmãos ali. Sim. Tinha o Arcides. Era uma gente assim bem. Tinha 3 irmãos sem ser ele. 4 irmãos eles eram ali. Mas, assim, Não tem em queixa busca, de eles ninguém, de nada. ali assim, em pra frente gente. do salão que era do finado pai, ali que era, que faquearam em um, ele ficou na valeta ali. Então, era comum as pessoas andarem armadas? Olha, armado, a gente se armava, era escondido. Era alguns lá, É, das mas vezes, e a tá, mas se não. Arma branca, bem poucos usavam. Porque aqui, Não, para lá de aqui, Santa Inês, tinha uma cancha de careira. Não sei se alguém já falou para a senhora. Ali, olha, dava bronca que, nossa, mas sempre já tinha autoridade presente. Então ninguém levava para perder. Diz, não dá para levar. Então eles iam para casa quieto. Mas Dava, né, o senhor falou que dava bastante briga nessas carreiras. Mas qual que era o motivo dessas brigas? Entre por eles? causa que se um perdia, o outro se gavava. E daí já viu, né? que eu ganhei a carreira e você não ganhou. E assim, Olha, era... por nada, Mas muitas vezes. Né? isso durou pouco tempo. Era muita rusga. Sobre a questão da Itaipu, a propriedade do senhor foi atingida? Foi indenizada? Foi, Sim. um pouco sim. Um arqueiro e pouco.
E em que ano que o senhor recebeu a indenização? Faz 30 e faz... Não foi. A minha boca tá seca. Eita. Foi. Não tem problema. Esquecemos nessa... Como é que o senhor soube que a terra ia ser indenizada? Como é que chegou essa notícia até a família? Para ser indenizada? É. Olha, ela foi duvidosa, diz, olha, será que vai vir? Porque- Mas veio um assim, já orientando. Mas e a gente já falando. tinha o título na Sim. mão, não tinha mais essa parte de ser enganado. Então a gente, olha, Já vamos ver, com- só que o pagamento não dava para comprar muita coisa. Então eu ia pedir para o senhor acha que recebeu o preço correto, justo pela terra? Olha, pelo banhado que eu tinha lá, era potreiro. Eles até pagaram mais ou menos, porque eles pagavam e podiam arrancar a casa, galpão, chiqueiro, podia tirar tudo. Podia deixar limpo. É, porque Então não tem essa como. foi a vantagem. Nossa. Só que sempre é uma parte que eu e ela mudamos 3 vezes. Nós viemos do sul aqui, daqui eu vim ali em cima e hoje estou morando lá. Estamos E até quando o hoje. senhor foi indenizado, a casa da propriedade o senhor trouxe aqui para a vila. Uhum. E tá ainda ali hoje. Na época, quando o Itaipu estava indenizando, muita gente não concordou com os valores. Inclusive teve movimento. Bastante. O senhor soube desses movimentos, desses protestos? Chegou a participar deles? Não fui lá porque, veja bem, algumas partes, o proprietário que estava ali questionando o contrário, que tem até hoje para receber, é o Henriksson. É. A senhora deve saber isso. E daí, alguns fizeram uma reivindicação, disse, olha, seria o preço justo. Eles pegavam pessoas que tinham conhecimento daí para ver se... Até Itaipu depois pagou em partes um aumento, mas para certas pessoas que concordaram. Agora, quem não concordou, estão até hoje para receber. Isso é uma lei federal, daí não tem como questionar. Só que, tu veja, eles perderam bastante farinha, eles tinham farinheira lá embaixo. Mas tudo são ideias, porque eram gente boa, eu não posso falar deles. E quando ficaram sabendo da ideia de criar um novo município, o que a comissão justificava? Como é que eles tentaram convencer a população de que seria bom? Olha, porque na época até meu cunhado, o Romeu, ele participou, tem vários que eu não lembro o nome agora, mas era uma comissão que fez para sair o município. Então, olha, quase a maioria concordou, porque nós, antes a senhora fez a pergunta, como é que São Miguel era assim, ficou os royalties na época, então caía para São Miguel, aqui ganhavam Pouco. nem sei se ganhava, eu não participei da parte de administração, eu ficava do lado. Só que depois, olha, melhorou a parte que pertencia. Itaipulândia é um dos melhores municípios do Brasil. Isso a gente ouviu muitas pessoas falar. E é mesmo, porque veja bem, em todas as partes está bem trabalhado. Se um outro lado, vou falar politicamente, tem aquele que vai e pega, porque, veja bem, os presidentes da República, Tudo a mesma coisa. todo mundo pega. Depois, para devolver dinheiro, não se devolve mais dinheiro.
E daí não pode chamar ele de ladrão. Isso é um corrupto, sabe? Então, o que nós temos no nosso país? Em partes, eu pouco acho vantagem falar disso, mas a maioria pega onde dá fácil de pegar. É ou não, né? É, são das Porque- coisas do tempo Mas passado. assim, era mais ou menos essas questões que eu tinha. Era isso mais ou menos que eu tinha para perguntar, né? Assim, um pouco de. Sobretudo. Mas também a gente sempre deixa um espaço no final. Se tem alguma história, algum fato, algo que aconteceu que é interessante, que gostariam de socializar com nós. Olha, a história. No momento agora pegou nós de Não, agora. surpresa. Porque Não veja lembro bem, assim por quê. se tu tem um bem-estar no lugar, porque eu estou há 57 anos, vai fazer. Fez em Gosto. janeiro? Sim. Para dizer a verdade, eu não tenho um inimigo, nada. Me dou com todo mundo, e todo mundo quase me conhece. Não, é que eu não falo assim de uma história, é de um fato. Sim. Alguma coisa que aconteceu que marcou. Às vezes A minha neta. uma festa, uma surpresa, Isso. um acidente, nesse sentido, né? Sim, Mas sim. se não estiver lembrando de algo, Me lembrando, assim. daí não tem problema Não também. tem, assim, de uma coisa que aconteceu que nós... Não. Porque vai Só, mas isso também, uma vez que nós viemos, acho que não sei de onde, daqui, ou de São Miguel, que choveu, que lá antes de chegar lá em casa, nós tinha que deixar o carro lá na estrada, porque lá tem uma baixada, e era ainda outra estrada. Aí, mas a única vez que nós ficamos assim na as estrada histórias mesmo, mas boas mesmo, nós. assim, de veja história, não posso lembrar. Porque eu, um tempo, eu digo a verdade. Traz um pouco Daí de eu água. comprei uma triadeira, tinha duas. É, Daí tria fora, soja. ganhar uns trocos, né? E o sogro também tinha. e assim Ele foi se indo. virando. E os porcos A davam dinheiro. maior história tá lá. Eu vendia os Sim. porcos para o Natal Basta. Ele descontava 3 quilos por porco. Muito obrigado. Por lei é 2 quilos só. Mas aqui era mais longe, dizia, eu tenho que ganhar 1 quilo de vantagem. É presunto de Goiás. Não, Porque não eu entendi. me dava muito bem com ele, me dou ainda. Só que a idade está começando a Tudo demais. se afastar, porque se nós se encontra, conversa, como é que é, como é que Eu não era é. assim, nós já falamos. Só de que tudo. as coisas tudo vai abaixando. Assim como baixa a idade da pessoa, porque eu digo, eu gosto de todo mundo. Porque eu estava 4 anos como presidente dos Vou levar lá para eu não Dos entendi idosos. o que ela quis dizer. Como é que é, mãe? Eu já esqueci. Que- Mas olha, muita gente achei de falar, olha, tá bem o idoso. Sim, tudo. Porque eu digo assim, muitos idosos, quando fica assim, Não, fica para lá. certo. Isso não Eu não Vocês mexe vão mais com fazendo, nada. E melhor morrer. Mas não era. Eu aconselhava os da família, porque não adianta, digo, um dia tu também está ficando velho. Velho não, alto de idade, porque velho é trapo. Mas olha, eles davam risada, mas as coisas vão passando, Mas né? então, tá.